Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichori da Silveira, este é o canal Resenha Forense e hoje a gente dá sequência ao nosso CPC comentado, uma vez que o objetivo do vídeo antecedente, que comentava os artigos 1º a 12 do CPC, logrou o objetivo que foi estabelecido, que eram 100 curtidas. Para esse vídeo aqui eu vou ser um pouquinho mais suave, eu quero 50 curtidas, tá bom? Antes de avançarmos mais uma vez. Então, 50 curtidas, curta o vídeo aqui embaixo, mesmo que o objetivo já tenha sido alcançado, eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, mas por favor, curta, isso ajuda o canal. Também se inscreva no canal Resenha Forense, isso é bastante interessante para o canal. Além disso, se você gosta do projeto, clique aqui embaixo também no link do nosso Apoia-se e você pode ajudar este projeto com R$ 2 por mês, já faz uma baita diferença para o andamento aqui das nossas atividades, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente comenta o capítulo 2 do título único do livro 1 da parte geral do CPC. O capítulo 2 é intitulado Da Aplicação das Normas Processuais. Então hoje é uma pequena seção do código que a gente vai comentar, que abrange 3 dispositivos, os artigos 13, 14 e 15. E vamos seguir aqui a estratégia que eu adotei, né? Em regra, artigo por artigo, com os comentários que me parecerem pertinentes. O vídeo de hoje não vai ser tão complexo, tá? Não há muito mistério aqui não. Vamos lá, artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil faça parte. Eu vou deixar para falar um pouco mais de teoria da jurisdição no próximo vídeo, quando a gente entra no livro 2, que é intitulado justamente da função jurisdicional. Mas aqui você percebe a preocupação até meio evidente em termos de teoria geral do Estado, por exemplo, com questões de soberania estatal. Então, a eficácia da norma processual brasileira, evidentemente, é adstrita ao território brasileiro, certo? Então, você aplica a lei processual brasileira aos processos brasileiros, o que parece um tanto evidente. Há certo sopesamento, há uma suavização da austeridade dessa regra de soberania, evidentemente, nos acordos, nos tratados internacionais. A rigor, a eficácia interna de tratados internacionais acaba sendo assunto versado pela Constituição da República nos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º. Não há muito mistério nessas questões, certo? Mas a ideia aqui é falar, olha, a jurisdição brasileira vai observar as normas de processo do Brasil dentro do território brasileiro. Então, o juiz brasileiro usa a regra de processo brasileira porque ele é um juiz brasileiro e a soberania brasileira se limita ao seu território, não é? Então, uma questão de teoria geral do Estado aqui, uma questão de soberania estatal, certo? Não há muito segredo, acho que eu me dou por satisfeito aqui no artigo 13. Muito bem. Artigo 14, esse já é mais interessante. Olha só. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma regulada. Aqui é uma evidente preocupação do legislador com o regramento clássico já constante do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a antigamente denominada LIC, né, Lei de Introdução ao Código Civil, hoje LINDB, e também uma preocupação com a cláusula de garantia constante do inciso 36 do artigo 5º da Constituição da República, a preocupação com o ato jurídico perfeito. A ideia aqui do legislador é a de trabalhar com a assim chamada teoria ou tese, ou chame como quiser, do isolamento do ato processual. Então, aqui nós podemos adotar 2 perspectivas. Em primeiro lugar, já dizia Pontes de Miranda, o plano de validade do fato jurídico é analisado conforme o regramento, o ordenamento jurídico então vigente. Então, um fato jurídico civilístico de 1980, por exemplo, observa no seu plano de validade, em boa parte, o Código Civil de 1916, certo? Com maior razão, ou com mesma razão, com a mesma régua,
um fato jurídico civilístico realizado hoje, no dia 28 de fevereiro de 2020, quando eu gravo este vídeo, observa o plano de validade pungido pelo Código Civil, agora vigente, que é o Código Civil de 2002. Então, o plano de validade se verifica no momento em que o ato logra a existência. Então, no momento em que ele é ontologicamente perceptível, digamos assim, certo? Então, quando a estrutura, a arquitetura dura do ato existe, você vislumbra o seu adjetivo, a sua validade naquele momento, e só naquele momento. Mas o artigo 14 aqui trabalha, na verdade, com os efeitos da norma processual. E ele diz, repito, a norma processual não retroagirá. Ou seja, o CPC de 2015, o que diz o legislador aqui, é o seguinte: olha, este Código de Processo Civil não alcança atos processuais já realizados e já consolidados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Então, por exemplo, uma petição inicial inaugura um processo em 2010, por exemplo. Muito tempo depois, a realização de uma audiência de instrução em 2014, certo? Essa audiência é realizada, muito bem, e os autos aguardam em cartório. Sobrevém o Código de Processo Civil de 2015. A ideia aqui é a seguinte: olha, no momento de sentença, o juiz observará este código e ele não retroagirá de maneira a alcançar os atos processuais já praticados. É justamente a ideia de ato jurídico perfeito, não é? É curioso, isso aqui pode gerar uma situação axiologicamente injusta, eu diria, nos honorários advocatícios. Eu lhes daria o exemplo aqui de uma discussão até que eu já travei com alguns colegas, que é a seguinte: imaginem vocês que um sujeito propõe uma ação com pretensão de reparação por danos morais ainda na época do CPC de 1973. E ele pede a condenação do réu ao pagamento de R$100 mil, certo? Naquela época, ainda há uma discussão sobre isso. Havia um enunciado de súmula da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que ainda vigora. Eu não sei como que o STJ qual vai ser o rumo final do STJ nessa história, mas a ideia era a seguinte: a sucumbência, a antiga, a assim chamada sucumbência recíproca, que na verdade não é recíproca, mas recebe esse nome, né, sucumbência recíproca, não implica nesse caso de dano moral, não autoriza o juiz a fixação de um percentual que prejudique o autor da ação. Deixa eu explicar melhor esse raciocínio. Então, lembra que eu dei o exemplo do sujeito que pediu R$100 mil no antigo código? Com o entendimento então predominante, era o seguinte: digamos que ele lograsse R$10 mil, apenas 10%. Essa pseudo-sucumbência, era assim que encarava o entendimento do STJ, né? Aqueles 90 mil que ele não conseguiu, não serviria de base de cálculo para a imposição de sucumbência. Com o novo Código de Processo Civil, essa discussão ressurge, porque quando a gente estudar o valor da causa, a gente vai ver que, inclusive para o dano moral, o autor é obrigado a especificar o pedido. De qualquer maneira, aqui se diz que a norma processual não retroagirá. Ou seja, se alguém pediu, neste exemplo aí, R$100 mil a título de reparação por danos morais, e a sentença sobreveio no novo código, né, a gente chama de novo, mas vamos colocar assim, no CPC de 2015, como o juiz observará as regras hoje vigentes de sentença e de dispositivo da sentença e de honorários, é possível que neste trecho de sucumbência de R$90 mil, o sujeito receba uma condenação de 10% no mínimo sobre o trecho que ele perdeu. Então, o autor lograria os R$10 mil, aqui ele teve razão, segundo o juiz, mas receberia uma sanção, digamos assim, uma condenação, uma carga condenatória sucumbencial de 10% sobre o que não conseguiu. Essa é uma discussão hoje relativamente acesa na doutrina, tem tudo a ver com isso. Tomada a rigor, a letra da lei, o juiz não deve se preocupar com a justiça da decisão, ele tem que aplicar a regra hoje vigente de honorários advocatícios, que é muito mais detalhada em relação ao antigo código, né? Então, olha só, mais uma vez, a norma processual não retroagirá, certo? E será aplicável imediatamente aos processos em curso, exatamente o que eu disse para vocês com o exemplo aí da sucumbência. Respeitados os atos processuais praticados
e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Então, norma, ou melhor, ato processual realizado é ato processual perfeito, como qualquer outro ato jurídico que logrou a perfeição, ou seja, que estabilizou a sua situação jurídica, certo? Essa é a ideia. Acho que deu para entender, né? Artigo 15 agora, o último de hoje. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. É interessante notar aqui que o legislador não colocou os processos penais. A ideia aqui é mostrar que o CPC não deverá abranger procedimentos não penais. Ou melhor, que ele não deverá abranger procedimentos penais, né? Ele só deve abranger procedimentos não penais. Agora ficou mais bem colocado. Então, nada impede alcançar, como aqui se diz, um procedimento eleitoral, ou um procedimento trabalhista, ou mesmo um procedimento administrativo. Aliás, o CPC é a última ratio, só para exemplificar, da tutela coletiva, né? Um microsistema coletivo, em primeiro lugar, em regra, manda observar, em regra, o núcleo duro, digamos assim, do Código de Defesa do Consumidor e também da Lei de Ação Civil Pública, alguns dizem da Lei de Ação Popular. Em segundo lugar, o aplicador da lei na tutela coletiva deverá observar eventual normatização específica, como acontece, por exemplo, na aplicação da multa diária no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Se você se interessa, procure aí o nosso curso aqui de processo coletivo. Tem um curso completo aqui no canal Resenha Forense só de processo coletivo. Chama a atenção, de fato, não constar aqui a presença de processo penal. Eu já vi doutrina dizendo que não há problema em utilizar subsidiariamente para preenchimento de lacunas o Código de Processo Civil numa demanda penal, só para reforçar o argumento dessa parte da doutrina que não vê problema na aplicação do CPC num procedimento penal. A própria doutrina processual penal, ou ao menos parte dela, reconhece essa possibilidade com o próprio CPP. Uma vez que o CPP diz, deixa eu achar aqui no meu vademecum, o seguinte: artigo 2º, não é artigo 2º não. Artigo 3º, a lei processual, aqui ó, não, talvez seja o artigo 3º, vamos ver o que ele fala. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. A doutrina que reconhece aqui uma espécie de cláusula aberta para você aplicar o CPC num procedimento penal. Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Como é que a gente vai usar, por exemplo, o dia útil num procedimento penal? É complicado. Há divergência até jurisprudencial a respeito disso, de maneira que eu não me sinto aqui à vontade para cravar que existe uma posição segura sobre isso. Mas há divergências doutrinárias. O que basta saber, ao menos por enquanto, é que há setores doutrinários, tanto da processualística penal, tanto da processualística civil, que defendem a aplicação subsidiária do CPC num procedimento penal, e não há menor problema nisso, ainda que não há o menor problema, segundo essa visão me foge a palavra agora, desta utilização do CPC no procedimento penal, e assim como também a doutrina do lado oposto, e as duas correntes partem de premissas diferentes, mas as duas giram em torno desse dispositivo, dizendo, de um lado, olha, o fato de ele não mencionar expressamente não impede, e o outro lado diz, o fato de ele não mencionar expressamente, justamente isso impede, certo? Não há muito mistério aqui. Vocês viram que o vídeo hoje é bem mais curto que o antecedente, porque são só 3 artigos do CPC. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, será um prazer respondê-lo. Lembrando que eu quero 50 curtidas para prosseguir no nosso projetinho, certo? Só para constar, no próximo vídeo deste projeto, a gente vai comentar os artigos 16 a 20 do Código de Processo Civil, certo? A gente vai falar da função jurisdicional, mais precisamente da jurisdição e da ação segundo as tratativas do Código de Processo Civil. Tá certo, meus amigos? Um abraço muito forte, até mais, tchau!